Sean Lennon. O Sean Lennon é o filho do John Lennon e fez um tweet sobre essa questão toda do Elon Musk, do Lula, do Alexandre de Moraes, da censura no Brasil e coisa e tal. E o tweet dele tá dando o que falar. Olha como é que o pessoal da Fórum interpretou o tweet dele aqui, ó. Filho de John Lennon detona Bolsonaro e Musk, fascista. Hein? Eu vou mostrar para vocês no tweet que ele falou aqui. O sentimento é exatamente o contrário, tá? O que eu tô achando é que o pessoal da Fórum podia dar uma estudada melhor no inglês, né? Essa notícia foi sugerida por abortista vegano, Leite Preto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já falou sobre essa questão do pessoal falar sobre a censura do Alexandre de Moraes. Isso é um assunto que ganhou o mundo, um monte de artista importante tweetou sobre isso, falou sobre isso, Elon Musk, Russell Crowe, Rob Snyder, um monte de gente falou, né? E entre essas pessoas que falaram alguma coisa, tem esse tweet aqui do Sean Lennon. Sean Ono Lennon, ele é filho do John Lennon com a Yoko Ono, né? E ele falou aqui, ó, lembra quando o Bolsonaro era o fascista? Pois é, eu também me lembro, né? E até algumas pessoas aqui, eu não sei, o Nicolas Ferreira acho que respondeu ok. Adivinha, ele não era, né? E a Bia Kiss aqui o fascista que respeitava a liberdade e nunca impôs as suas vontades, né? Coisa e tal, ou seja, qual que é o tom desse e-mail dele aqui, desse tweet dele aqui? Lembra que eles falavam que o Bolsonaro era o fascista, né? Pois é, né? Eles falavam que o Bolsonaro era fascista. E esse é o grande problema que eu falo para vocês, né? O pessoal lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, tinha as informações sobre o Brasil, ainda tem as informações sobre o Brasil de forma geral, através da mídia tradicional socialista brasileira, né? São os jornais aqui no Brasil, as revistas aqui no Brasil que acabam gerando as notícias que são replicadas, são traduzidas para o inglês, traduzidas para outras línguas e publicadas lá na Europa. E isso gera esse problema. Realmente, nesse ponto, né, a imprensa nacional, tá todo mundo contra Bolsonaro. Então, o que chegou para o pessoal lá na Europa, e eu percebi muito claramente isso quando, com a questão da guerra da Ucrânia, eu comecei a interagir com um monte de contas lá da Europa e coisa e tal, o pessoal tinha uma ideia de que Bolsonaro era um monstro, Bolsonaro era um fascista, que não sei o que lá, que matou gente, que botava fogo na Amazônia com as próprias mãos e não sei o que lá. Essa era a imagem que chegava para o pessoal lá fora, né? E o que o Sean Ono Lennon está falando aqui é justamente que, não, você lembra quando eles falavam que era o Bolsonaro que era o fascista, né? E agora a gente está vendo que é o Lula, o Alexandre de Moraes, que é o fascista. Então, na verdade, ele está criticando o Lula, está criticando o Alexandre de Moraes, não está criticando o Bolsonaro, né? É lógico, o pessoal da Fórum, né, são esquerdistas, então você não pode esperar uma grande capacidade mental deles, né? Mas eu queria entender muito o que ele detonou Musk. Porque Musk, fascista, não tem nada dizendo aqui, né? Isso aqui é exatamente essa coisa. Você lembra que eles falavam isso? Eles falavam isso, né? Mas não é, né? Enfim, o pessoal vem aqui com a lógica deles, vem criticando aqui, criticando, aí botam o tweet dele aqui, ó. Lembra quando o Bolsonaro era fascista? Não, eles traduziram errado. O pessoal da Fórum, olha, cursinho de inglês, né? O que ele está dizendo aqui, ó, lembra quando o Bolsonaro era o fascista? Quando ele era o chamado de fascista, né? Não é quando... lembra quando o Bolsonaro era fascista? Sim, eu também, né? Não. E o pessoal que chorou, que está dizendo que o pessoal chorou aqui na coisa, não choraram, eles só explicaram que pois é, adivinha, ele não era, né? E os fascistas que respeitam a liberdade de expressão e coisa e tal. Enfim, o cara aqui da Fórum, ele não entende muito bem o inglês, com certeza, ou mais do que isso, quer se aproveitar do fato de que os leitores da Fórum também não entendem nada de inglês e vão achar que a tradução dele aqui está errada e coisa e tal. E aí, mas o curioso é isso, ele não fala em momento algum sobre o Elon Musk, então ele fala aqui, ó, que o filho do John Lennon detona Musk. Não, ele não falou nada do Musk, né? Você pode entender o que ele falou do Bolsonaro, mas ele não falou nada sobre o Musk, né? Aí depois ele fala que o Lula detonou o Elon Musk, não sei o que lá, que o Lula nunca produziu, o Elon Musk nunca produziu um pé de capim nesse país e coisa e tal, igual o Lula, né, Lula? Você também nunca produziu capim, né? Só consumiu, né? Mas enfim, no final das contas, essa história toda aqui mostra dois pontos que eu acho importantes nisso aqui.
como que a barreira da língua está sendo usada pela esquerda. A barreira da língua é um ponto importante. Eu já critiquei isso aqui, o Brasil tem esse problema. A Índia tem um problema menor do que o nosso. Por quê? Porque na Índia muita gente fala inglês. Então os tweets que o pessoal troca lá entre eles na Índia, né, que é tanto crítica quanto a favor do Narendra Modi, o pessoal lá da Inglaterra, o pessoal da Europa, o pessoal do mundo como um todo, porque vamos combinar, o inglês hoje em dia é a língua universal, tá? O inglês, se você sabe inglês, você vai para qualquer lugar do mundo, você fala em qualquer país e coisa e tal. Você pode gostar do inglês, pode não gostar do inglês, mas o fato é esse, né? O inglês virou a língua mundial. E então, como o pessoal da Índia fala inglês, esses assuntos da Índia, você tem a versão da mídia tradicional da Índia, mas você tem também a versão do povo, do pessoal discutindo, o pessoal percebe isso. Aqui no Brasil não. Pouquíssima gente no mundo fala português. O Brasil, Portugal, alguns países na África, alguns países na Ásia, mas assim, pouca coisa, né? Então, no final das contas, o português é muito restrito. Essa barreira da língua tem sido usada contra a gente, né? Então, daí a importância de ter pessoas como o Paulo Figueiredo lá nos Estados Unidos, que fala inglês muito bem e que tem produzido conteúdo explicando para o pessoal lá as coisas em inglês. Isso é muito importante, faz uma diferença muito grande, né? Mas da mesma forma, aqui também eles usam isso, né? Ou seja, a Fórum, o que ela está fazendo aqui? Eu não sei, né? Não conheço o pessoal da Fórum, é possível que sejam só burros mesmo, porque, né, esquerdista é burro, né? Mas de repente eles até sabem inglês, só qual que é o truque que eles estão fazendo? Como eles sabem que as pessoas aqui no Brasil tipicamente não sabem inglês bem, eles traduziram de uma forma maceteada, tentaram dar a entender uma coisa diferente e estão aqui criticando, dizendo que o cara criticou o Bolsonaro, quando na verdade não, o cara não criticou o Bolsonaro não, o cara tá falando justamente sobre essa treta toda de censura, de agressão, de ditadura do Alexandre de Moraes como um grande ditador, né? Lembra quando era o Bolsonaro que era o fascista, né? Não, agora a gente tá vendo que quem é fascista de verdade, o Alexandre de Moraes, nessa história com o Lula, né? Enfim, e é o cara mesmo, tá? Se você for aqui no perfil dele, é ele mesmo aqui, é o músico, poeta, não sei o que lá, produtor, coisa e tal, mora em Nova York. Enfim, nunca conseguiu tanto sucesso quanto o pai, né? Ele tem algumas músicas de sucesso, né? Mas nunca não chegou ao nível do pai, né? De qualquer forma, é sempre muito complicado isso. Mas, pelo menos, pelo visto, do ponto de vista da lógica, ele está do lado correto, né? Enfim, é isso daí. Muito engraçado a Fórum tentando inverter totalmente o significado do que ele falou para acusar Bolsonaro, e ainda botou um Musk no meio do caminho, que mostra que eles estão desesperados, né? Não tem com que atacar o Musk. Aliás, estão tentando atacar o Musk com tudo que eles podem imaginar, mas não conseguem atacar com nada no final das contas. Enfim, é isso daí, desespero desse povo.